Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Meu nome é Pablo e hoje vamos fazer uma reflexão com o tema Sinal do Céu. Para isso, nós vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 16, 1-4. Chegaram os fariseus e os saduceus e pediram um sinal do céu a Jesus, para experimentar, ou para o experimentar. Mas ele respondeu: à tarde dizeis, teremos bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o de Jonas. E deixando-os, se retirou. Os saduceus e os fariseus, eles eram seitas, eram filosofias que acreditavam, fariseus, muito nas escrituras, botavam fé só no que estava escrito nas escrituras, e os saduceus achavam que não precisava de uma religião. Eles eram deístas, né? Deístas. Acreditavam em Deus, mas achavam que não precisava ter ritual. Ao mesmo tempo não acreditavam na imortalidade da alma. Já os fariseus acreditavam na imortalidade da alma. Então são seitas de judeus, né? Que pensavam diferente, quase como partidos políticos. E eles sempre queriam contrariar Jesus, porque achavam que Jesus não era o Messias, não era o esperado. Todo tempo eles queriam contradizer ele. Então vieram com essa proposta. Bom, se é você mesmo, então dá um sinal do céu, porque na tradição dos judeus, o Messias ia dar sinais dos céus para eles. E Caiba Schutel, que é um dos vultos, dos precursores do Espiritismo no Brasil, em 1930 escreveu um livro, O Espírito do Cristianismo. Nesse livro ele faz uma análise dessa passagem, principalmente o sinal do céu, que aqui seria o sinal de Jonas, mais conhecido como o sinal de Jonas. Então a história de Jonas, todo mundo vai lembrar dela da baleia, né? Ele ficou dentro do peixe, do grande peixe, e depois foi encontrado na praia, conseguiu chegar até a praia. Então desenhos, filmes, histórias, a gente vai lembrar dessa parte, né, da história do Jonas. Mas Jonas, ele era descendente, ele aprendiz, né, de Eliseu, que também era um profeta. Então, na tradição deles, o profeta Eliseu, quando não pôde mais fazer as profecias, ele passaria para alguém o dom da profecia, né, que ele até diz assim, Caiba Schutel, né, no livro, no capítulo 18, ele fala, depois da morte de Eliseu, os dons proféticos explodiram em Jonas, e ele foi enviado pelo espírito-chefe de Israel a Nínive, que é uma cidade onde o povo vivia em grande dissolução, a fim de fazer que aquela gente se arrependesse e mudasse sua norma de proceder. Então, o Eliseu transferiu os dons proféticos para Jonas. E antes de Eliseu, o profeta era o profeta Elias, que antecedeu Eliseu, que depois Jesus disse que Elias era o próprio João Batista, né? Olha só a ligação. Então os judeus acreditavam muito nos profetas. E Nínive, que era a capital do Império da Síria, vivia de fato mergulhada, como se observa hoje em nosso país, na impiedade e na idolatria. Ele está falando aqui em 1930, Caiba Schutel, mas não é diferente hoje, né? A gente observa bastante casos de idolatria política, artística, religiosa, né? E a gente deve adorar somente a Deus. Então o profeta Jonas, quando foi solicitado a ele que ele fosse a Nínive pregar, ele não aceitou de primeira. Por isso ele vai contar o contexto da história da baleia, né? Então o que acontece?
ele não se conformou primeiramente com as ordens do alto, muito aborrecido da missão, fora revestido, saiu da cidade para Tarse e comprou a passagem e embarcou. Ele foi embora, foi para o barco. Daí lá no barco aconteceu a tal da tempestade. Então as pessoas que estavam no barco pensaram, opa, essa tempestade está muito estranha, deve ser alguém que no barco que está causando essa tempestade. Vamos ver quem pode ser. Aqui ele fala que eles fizeram uma sorte, né? Lançaram a sorte para ver quem que era, e caiu em Jonas. Então ele se sentiu culpado porque ele estava fugindo do compromisso dele que ele havia recebido como profeta de ir pregar em Nínive. Olha só. Então ele disse assim para eles, não, pode me atirar no mar que a tempestade vai parar, eu mereço, né? Eu confesso, estou arrependido, pode me jogar no mar. E daí, deu pouco tempo depois, realmente a tempestade parou. Aqui já cabe uma grande reflexão, ou uma pequena reflexão. Quando nós tentamos fugir dos nossos compromissos assumidos, algo acontece para que a gente volte ao nosso verdadeiro compromisso. Então a gente assumiu alguns compromissos antes de reencarnar. E aí quando a gente está aqui na Terra, a gente tem livre-arbítrio, né? E a gente acaba querendo fazer outras coisas. E aí vem as turbulências, aqui muito bem representado pela tempestade no navio, né? As grandes ondas. Então, cessando o problema, a tempestade também cessou. Então, quando a gente volta a fazer o que a gente veio fazer aqui na Terra, as tempestades, os problemas vão diminuindo, os desafios. Então, e nós vamos pensar assim, bom, mas então qual é a minha missão? Né? Simples de entender, não simples de fazer, mas a minha primeira missão é com a minha família. Se eu nasci numa família, eu tenho compromisso com aquela minha família, primeiro de tudo. Depois eu constituí uma família, tenho compromisso com aquela minha família que eu constituí. Então, eu tenho vários compromissos aqui no planeta Terra, né? E eu posso desviar desses compromissos. E aí vão acontecer as dificuldades, os desafios para mim voltar a fazer com que eu cumpra as minhas tarefas. Então, depois que ele se jogou no mar, demorou 3 dias até que ele chegou na praia de Nínive. E aí a história é que ele ficou dentro de uma baleia. Mas não se sabe se ele foi de barco, se ele foi de bote, que ele foi nadando, né? Mas foi um milagre ele ter chegado em Nínive. Só que chegando lá, não era só... ele tinha que andar um bom caminho até chegar na cidade mesmo, né? Estava na praia. E nesse caminhar, nesse período, nesse trajeto, ele ainda teve vontade de desistir. Aí veio a voz do alto, né? Como ele era profeta, dizendo, olha, a voz imperiosa e afinal o profeta cede, percorrendo as ruas. Bom, daí vem assim novamente, Jonas quer recusar. E a voz fala, mas a voz é imperiosa e afinal o profeta cede, percorrendo as ruas e batendo em todas as portas, chamando. Arrependei-vos e fazei penitência, porque daqui a 40 dias Nínive será arrasada. Cada um deixe seus maus caminhos. Quem sabe o Senhor não nos perdoará, ainda não nos salvará da morte? Então ele recebeu a profecia, a palavra de Deus, e foi dar o recado na cidade onde eles estavam totalmente desviados para o caminho errado. E o interessante é que o povo ele se comprometeu com o que ele falou, aceitou a palavra de Deus e mudou as atitudes. Daí no livro ele coloca, de fato, em vista da nova atitude dos ninivitas, nada aconteceu. Então eles mudaram as suas atitudes, seus comportamentos, e aí depois de 40 dias não aconteceu nada com a cidade. Olha só que importante. Que lição que a gente pode tirar disso? Né? Ele vai questionar nesse livro, nesse capítulo 18 aqui, o Kaiba Shuto. O que a gente pode aprender com isso? Que ficou esclarecido que a pregação da fé para as pessoas é importante e necessário. Que para a mudança de vida, para a mudança da regeneração, o abandono da idolatria e dos pagodes, que ele fala dos templos, né?
que embriagam os sentidos e afastam os homens dos seus deveres religiosos. Então, muitas das vezes, a população, a sociedade vai muito ou dá muita atenção para a matéria, para o que está aqui, para o agora, e esquece que existe que a verdadeira vida é o espírito, é a vida espiritual, e começa a viver e tomar decisões baseadas somente na matéria, e acaba se perdendo no caminho. E aqui, com as palavras, no caso de Jonas, as pessoas naquela cidade entenderam que elas deveriam mudar a sua conduta e aí, mudando a conduta, encontraram a verdadeira felicidade. E quer dizer que, concluindo o que ele quis dizer no capítulo, é que a pregação do Evangelho ele deve ser entendida não só literalmente, mas o espírito das parábolas, o espírito do Evangelho, o espírito do ensinamento. O que não acontecia com os fariseus, ou o que não acontecia com os saduceus. Então eles queriam ser muito rígidos, seguir ao pé da letra as Escrituras, mas não era ao pé da letra, ela tinha um sentido espiritual, tinha um sentido, né? A gente fala assim, a pessoa não pegou o espírito da coisa, o espírito da letra. O que é isso? É o sentido da coisa, né? Então a gente não deve se preocupar muito com a forma, mas com o espírito da coisa. O que quer dizer? Que reflexão que eu posso ter? Outra conclusão que Kaiba Shuto coloca, importante para a nossa reflexão, é que mais que crer em Jesus, não é só proferir a palavra, creio. Então a pessoa pode perguntar assim, não, eu creio em Jesus, eu sou cristão. Não é só isso. É acompanhá-lo, segui-lo no seu Evangelho, estudar e meditar os seus ensinos. Vejam como que é diferente. Então, da maioria dos cristãos, se a gente for perguntar, eles não conhecem muito sobre Jesus, sobre o sentido do que ele trouxe. Porque a maioria de nós não estuda, às vezes estuda, mas não medita sobre, não compreende. Então, meditar é o mais importante, porque da hora do meditar eu vou tirar o espírito da letra, eu vou entender o significado daquilo que Jesus está trazendo, para que isso reflita em mudança daí na minha vida. Então são fases de aprendizados, né? Então não adianta eu ser só cristão, aceitar Jesus ou crer em Jesus, mas não estudá-lo, não compreendê-lo. Porque a fé, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé Move Montanhas, ele vai dizer que a fé ela deve ser raciocinada, mas ela deve ser compreendida para mim raciocinar ela. Então eu preciso estudar, ela exige ação, eu preciso compreender, para me compreender eu preciso ler, eu preciso buscar e fortalecer essa minha fé. Então quanto mais eu conseguir compreender as leis divinas que Jesus trouxe no Evangelho, mais a minha fé se fortalece, mais a minha fé aumenta, mais a minha certeza aumenta. Porque daí eu não tenho dúvida, o que eu entendi, eu compreendi. E essa parte é fundamental para que a gente consiga a melhoria, a verdadeira felicidade. E ele vai dizer também que, finalmente, então, conclui-se que o Espiritismo é o espírito do cristianismo. Espírito esse encarregado por Jesus para vivificar a sua doutrina, dar-lhe ampla expansão, explicá-la e até trazer-lhe o complemento indispensável de acordo com o progresso dos povos, segundo disse o próprio Jesus. Ele vai dizer aquela passagem lá que está em João, capítulo 14, ele diz, se me amardes, guardeis os meus mandamentos. Né? Eu vos rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre para convosco. Olha que importante. Então, o Espiritismo, ele não é, como pensam alguns, uma coleção de livros que ornamentam as bibliotecas e circulam pelo mundo. Muito mais do que isso. É o ideal grandioso que paira sobre nós como um corpo flutuante dos sagrados ensinos
sustentados pelos mais poderosos sábios e santos Espíritos de Deus. Fica, pois, prevalecendo o sinal de Jonas como o único milagre capaz de converter a humanidade e estabelecer no mundo a paz e a fraternidade. Vejam que mensagem importante. Isso está no livro O Espírito do Cristianismo, do Caibar Schutel, e a gente pode refletir bastante sobre isso. A gente às vezes fica esperando um sinal do céu. Então, os saduceus, os fariseus, não estavam acreditando no que Jesus trazia, mas ele disse: olha, como vocês acreditaram em Jonas, na profecia dele, e deu certo, e eu sou um profeta. Para eles, Jesus era um profeta. E ele estava trazendo muitas informações. Por que a profecia dele não seria realizada? Que sinal a mais ele estava esperando? Quantos milagres ele fez? Viveu entre nós depois que foi crucificado? Quanto tempo? Precisa mais sinal do que isso? Às vezes a gente fica esperando o sinal da vida, o sinal de Deus, mas está à nossa frente o milagre da vida. Quantos exemplos Jesus nos deixou? O que falta para a gente é o conhecimento das Escrituras, é a interpretação, é o estudo. É claro que às vezes na primeira leitura eu não vou compreender totalmente, não vou tirar o espírito da letra, mas eu vou ler de novo, vou ver outra pessoa falando sobre isso, eu vou ler de novo, e cada vez eu vou interpretar um pouquinho melhor. E se às vezes eu entendo melhor outra pessoa interpretando, tudo bem. Vai chegar um tempo que eu também consigo interpretar. Mas isso é dedicação, é paciência, é persistência. Uma coisa é fato, nós devemos destinar um pouco do nosso tempo para a parte religiosa, ao estudo das leis divinas. Porque não há outra forma da gente conhecer os ensinos de Jesus e ainda assim se melhorar. Vejam que na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: existe um modelo, qual o guia, da humanidade? Qual o modelo e guia mais perfeito da humanidade? Daí a resposta é bem pequena: vede Jesus. Então, Ele é o nosso espelho, Ele é o nosso caminho. Se não for por Ele, a gente não chega ao Pai, Ele quer dizer, pelos ensinamentos dEle. É como Ele é nosso irmão mais velho, nos trazendo a lei, nos dando o caminho. Então, se Ele está dando o caminho, é porque existe um caminho a ser seguido. Se existem leis, é porque essas leis vão ser cobradas. Então, amigos, a reflexão de hoje era sobre o sinal do céu, o sinal de Jonas, que todos então se sintamos com mais vontade de estudar, de interpretar as mensagens de Jesus e também da doutrina espírita, que é uma religião cristã e que, como Caibar Schutel falou, tenta trazer, explicá-la, a mensagem de Jesus, um pouco mais ainda do que era naquela época. Obrigado a todos e até a próxima reflexão.